Então vamos lá, mais uma vez falando sobre revisional de contratos bancários. Se você gosta desse conteúdo, se é relevante para você, então curta, comente, compartilhe, encaminhe esse conteúdo para outras pessoas, para que todos possam receber informações quanto a esse tema que avassala a vida financeira de tantas pessoas. Fique conosco até o final. Qual o principal objetivo da ação de revisão de contrato bancário? Evidentemente que o principal objetivo é declarar que os juros remuneratórios são abusivos. Ou seja, o que se pretende é dizer que aquela taxa de juros que o Banco Central estabelece para aquele produto bancário naquele dia, naquele mês, ela foi cobrada pela instituição financeira de forma excessiva, a maior. Foi cobrado mais juros do que o agente regulador, o Banco Central, estabeleceu como padrão de remuneração naquele mês para aquele produto bancário. E é isso mesmo, existe uma tabela onde o Banco Central estabelece quais são os produtos bancários existentes e qual é a taxa de juros média para essas operações. Dessa taxa de juros pode haver uma oscilação, evidentemente. Uma oscilação para mais ou uma oscilação para menos. O que é que diz? Quais serão os padrões de oscilação aceitáveis? A saúde financeira do tomador do crédito. Aquele que tem mais risco, que traz mais incertezas ao agente bancário, certamente vai ter uma oscilação um pouquinho maior do que a taxa de juros do Banco Central. E aquele que traz maior segurança à instituição bancária pode ter no seu contrato uma taxa de juros um pouco menor do que a que o Banco Central estabeleceu. Portanto, esse é o principal objetivo da ação revisional de contratos bancários. Muitas vezes, quando nós vamos fazer análise dos contratos que nos chegam, nós observamos que a taxa de juros cobrada, aquela taxa de juros remuneratórios anotada no contrato, ela não é abusiva. Ela está dentro de um padrão normal de negociação para o judiciário. Ou seja, ela está muito próximo da taxa média adotada pelo Banco Central. E aí, não existe mais soluções, doutor, o que fazer com o meu contrato? Não posso mais pedir nenhuma revisão? Realmente tenho que suportar essa parcela? Veja bem, essa pergunta pode ter duas respostas. Se o seu contrato se limita à taxa de juros remuneratórios, aí não há o que se fazer. Se você não tem nenhuma tarifa administrativa, se você não foi compelido a contratar produtos adicionais como seguro prestamista, seguro de vida, seguro da operação, taxa de registro do contrato, taxa de avaliação do contrato, cesta de serviço, vistoria mecânica. Veja que tudo isso muitas vezes são tarifas administrativas inseridas dentro do seu contrato. Se o seu contrato está recheado dessa cesta de tarifas administrativas, desses seguros, todos eles contratados, que digo, muitas vezes representam 10, 12, 14% do valor financiado, são tarifas administrativas. Então, se o seu contrato tem essas tarifas administrativas, mesmo com a taxa de juros remuneratório lícita, contratada conforme o Banco Central estabeleceu, mesmo assim, o seu contrato ainda pode ter abusividade na cobrança de juros. E aí eu explico. Se os seguros, no nosso exemplo, forem todos eles declarados ilegais, você pagou R$ 1.200 de seguro prestamista, R$ 1.500 de seguro da operação e mais R$ 1.000 de seguro de vida. Veja, nesse cenário, você pagou mais de R$ 3.000 de seguros que lhe foram vendidos juntos com o financiamento. Os R$ 3.000 em seguros também foram financiados. Você percebe isso? Então, além do valor que você utilizou para adquirir o produto, o veículo, você financiou também as tarifas cobradas para custear os seguros que lhe foram vendidos, implícitos, embutidos nessa cédula de crédito bancário. A declaração de ilicitude desses seguros faz com que o saldo financiado seja menor do que aquele que foi anotado na sua cédula de crédito bancário. Portanto, se o saldo financiado é menor, não há como, em uma simples compreensão matemática, justificar que a parcela que você paga, ela não contempla juros abusivos. Porque, na realidade, se o saldo financiado inicial é menor, a parcela também tem que ser menor. E essa compreensão matemática é o que se busca nas ações revisionais quando nós observamos que a taxa de juros remuneratórios anotada, ela é lícita, ela está dentro dos padrões estabelecidos pelo agente regulador do mercado, no caso o Banco Central.
Portanto, mesmo havendo a regularidade na taxa de juros remuneratórios, o seu contrato ainda assim pode ter juros abusivos incluídos nas parcelas mensais do seu financiamento. Se isso houver, aí todos aqueles benefícios da declaração de abusividade também serão aproveitados por você. Por exemplo, deverá ser excluído todos os juros de mora, os juros em atraso, os juros compensatórios, aqueles juros moratórios, a multa de mora que o seu banco está lhe cobrando a partir do trânsito em julgado da sentença que reconheceu a abusividade. As parcelas de mora, todas elas devem ser extraídas, jogadas no lixo. Você vai passar a dever apenas a parcela nova recalculada, sem a incidência de juros e multa até o dia do trânsito em julgado da ação revisional. Veja que esse benefício, muitas vezes, ele é suficiente para tirar 50%, 60% do saldo devedor, que na maioria dos casos está sim composto por juros de mora, multa de mora das prestações supostamente em atraso. Então, sendo declarado, esse benefício também seria aproveitado por você. Percebem? Como a demanda bancária ela tem estratégias que precisam ser muito bem observadas? Então, se esse for o seu caso, pense em fazer uma análise com um especialista. Leve o seu contrato para análise de alguém que possa lhe trazer qual é a real situação desse contrato. Não desista de você mesmo. Os bancos são especialistas em cobrar juros. Todos nós, tomadores de crédito, precisamos ter conhecimento de como nos defender desses gigantes do capitalismo, que são os agentes bancários, tá bom? Se esse conteúdo foi importante para você, faça esse comentário, curta, comente e compartilhe. Nos vemos nos próximos vídeos.